Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso curso de Cálculo 2. Eu sou o professor Tiago de Oliveira e nessa videoaula vamos trabalhar com volumes de sólidos de revolução, segunda parte. Bora lá! Nesta videoaula, vamos ver um método da arruela ou anel para calcular volumes de sólidos de revolução. Vamos ver também alguns exemplos. Então, bora começar. Se a região que giramos para gerar um sólido não atingir ou atravessar o eixo de revolução, o sólido resultante terá um orifício no meio. Vamos olhar para essa figura abaixo. Observe essa região da primeira figura. Ao girarmos essa região em torno do eixo X, vamos obter um sólido que terá um orifício no meio, terá um buraco aqui no meio. Observe também que as seções transversais perpendiculares ao eixo de revolução são anéis. Vocês podem chamar de anel ou arruela. E observe que esses anéis não são discos, tá? Então, as dimensões de um anel típico são: nós temos que analisar o raio externo, que vamos chamar de R de x, e o raio interno da arruela, que vamos chamar de R de x. Então, observe que nessa arruela vamos ter um raio maior, que vamos chamar de R de x, tá? E um raio menor, que vamos chamar de R de x. O nosso objetivo é calcular a área dessa arruela ou desse anel. Então, para encontrar a área da nossa seção transversal, ou seja, a área do nosso anel azão de x, vamos fazer o quê? Vamos calcular a área do disco inteiro, que vai ser o πr de x ao quadrado. Né? Observe que o raio do círculo maior é o r de x, menos a área do círculo menor, dessa parte aqui do orifício. Então, temos menos πr de x ao quadrado. Observe que o raio desse círculo menor é o r de x. Então, fazendo isso, podemos colocar o π em evidência. Vamos ter π vezes r de x ao quadrado menos r de x ao quadrado. Ou seja, a área do nosso anel. Assim, temos que a definição do volume, neste caso, resulta em a integral definida de azão de x dx no intervalo de a até b, que vai ser igual, no lugar do azão de x, vamos colocar π vezes r de x ao quadrado menos r de x ao quadrado. Então, para calcular o volume pelos anéis de rotação em torno do eixo x, basta encontrar a área da nossa seção transversal azão de x, que é o nosso anel. Esse método para calcular o volume de um sólido de revolução é chamado de método do anel ou arruela, igual apresentamos, pois a fatia é um anel circular de raio exterior R de x e raio interior R de x. Então, lembrando novamente, né? O R de x é o raio exterior e o R de x é o raio interior. Dando continuidade na numeração dos exemplos da videoaula anterior, vamos para o exemplo 5. Então, bora lá. A região R, delimitada pelas curvas y igual a x e y igual a x ao quadrado, é girada ao redor do eixo x. Encontre o volume do sólido resultante. Então, o primeiro passo é fazer o esboço dessa região. Vamos esboçar y igual a x e vamos esboçar também a curva y igual a x ao quadrado. A região ela está entre essas duas curvas. Então, um ponto importante é encontrar os pontos de interseção. Então, as curvas y igual a x e y igual a x ao quadrado se interceptam nos pontos 0, 0 e 1 e 1. Basta vocês igualarem, né? Se o y é igual a x, então temos que x é igual a x ao quadrado. Isso implica, né, que x ao quadrado menos x é igual a 0. Colocando x em evidência, temos x vezes x menos 1 igual a 0. Então, x é 0 ou x é 1. Observe que quando x é 0, o y é 0. Então, temos esse primeiro ponto, né? E quando x é 1, o y também é 1, e assim vamos ter esse segundo ponto. Beleza, esse é um passo bem importante, tá? Então, nós temos aqui o ponto de interseção 0, 0 e o ponto 1 e 1. Em seguida, vamos girar essa região em torno do eixo x. Vamos ter esse seguinte sólido. Observe que vamos ter um buraco aqui nas seções transversais, ou seja, vamos ter algumas arruelas.
Próximo passo é encontrar o raio externo, r de x, e o raio interno, r de x, da nossa seção transversal. Então, observe aqui, pessoal. A distância de y igual a zero a qualquer ponto dessa primeira curva, que é y igual a x ao quadrado, nós vamos obter o raio interno, né? O r de x vai ser o x ao quadrado. Vocês podem olhar aqui na arruela também, tá? Então, nós temos que o raio menor, ou seja, o raio interno, é igual a x ao quadrado, e o raio externo vai de y igual a zero até os pontos que pertencem a essa reta, ou seja, y igual a x. Assim, o nosso r de x vai ser o x. Beleza, encontrando o r de x e o r de x, nós conseguimos encontrar a área da seção transversal A de x, que vai ser π vezes r de x ao quadrado, ou seja, x ao quadrado, menos π vezes r de x ao quadrado. O r de x é x ao quadrado, então fica x ao quadrado ao quadrado. Colocando π em evidência, vamos ter π vezes x ao quadrado menos x à quarta. Agora, encontrar o volume é tranquilo, né? Vamos ter a integral definida de A de x dx no intervalo de 0 a 1. Vamos olhar aqui para o eixo x. O A de x, nós vimos que é π vezes x ao quadrado menos x à quarta. Integrar esse carinha é tranquilo, né? Vamos ter aqui x ao cubo sobre 3 menos x à quinta sobre 5. Isso no intervalo 0 a 1. Então, aplicando o teorema fundamental do cálculo, a nossa resposta vai ser 2π sobre 15. Então, exercício resolvido. Pessoal, para determinar o volume de um sólido obtido com a rotação de uma região em torno do eixo y, usamos o mesmo procedimento do exemplo anterior, mas integramos em relação a y em vez de x. Nessa situação, o segmento de reta cuja rotação gera um anel típico é perpendicular ao eixo y, ou seja, o eixo de revolução. E os raios interno e externo do anel são funções de y. Então, o que vai mudar aí é a variável, né? Vocês vão trabalhar com a variável y. Vamos ver outros exemplos. Exemplo 6. Encontre o volume do sólido obtido pela rotação da região no exemplo 5. Lembrando que a região do exemplo 5 é esta daqui, né? Nós temos a curva y igual a x e a curva y igual a x ao quadrado. Ou seja, vamos girar essa região em torno da reta y igual a 2. Então, a reta y igual a 2 está aqui. Vamos girar essa região em torno dessa reta e vamos obter esse seguinte sólido. Observe que temos um orifício aqui no meio, tá? Assim, nós vamos encontrar que a nossa seção transversal vai ser uma arruela, ou seja, um anel. E o objetivo é encontrar a área desse anel. Então, novamente, a seção transversal é uma arruela, mas, dessa vez, o raio interno é 2 menos x e o raio externo é 2 menos x ao quadrado. Na maioria das vezes, a maior dificuldade é encontrar o raio externo e o raio interno da nossa arruela. Então, bora prestar atenção aqui. Olha. Observe que a distância de y igual a 0 até y igual a 2 é 2. Então, nós temos que essa parte toda aqui é 2. Lembrando, né, que a distância de y igual a 0 até a curva y igual a x ao quadrado é x ao quadrado. Então, ele está bem pequenininho aqui, x ao quadrado, essa distância. E a distância de y igual a 0 até a nossa reta é x. Então, temos aqui o x. Queremos encontrar o raio externo. O raio externo vai ser tudo, que vai ser 2 menos essa partezinha aqui, né, que é x ao quadrado. Então, o raio externo é 2 menos x ao quadrado. Agora, o raio interno vai ser o quê? Vai ser tudo que é 2 menos essa partezinha aqui, que é x. Então, o raio interno é 2 menos x. Próximo passo, a área da seção transversal, que vai ser representada por A de x, vai ser igual a π vezes o raio externo ao quadrado, né? Então, fica 2 menos x ao quadrado, isso tudo ao quadrado, menos π vezes o raio interno, que é 2 menos x ao quadrado. Então, agora, calcular o volume do nosso sólido vai ser tranquilo, né? Vai ser a integral definida de A de x dx no intervalo de 0 a 1. Bora fazer esse cálculo. Então, vamos calcular o volume, que é igual à integral definida de A de x dx no intervalo de 0 a 1. Então, o A de x está ali no canto superior direito. Vou colocar o π em evidência, já podemos tirar ele aqui do integrando, né?
Então, fica π vezes a integral de 2 menos x ao quadrado, isso tudo ao quadrado, menos 2 menos x ao quadrado, isso aqui dx, no intervalo de 0 a 1. Agora é só conta, né, pessoal? Vamos desembolar ali. 2 menos x ao quadrado, isso ao quadrado vai ficar o quê? 4, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais aqui agora, né, o quadrado do segundo, que vai dar x à quarta. Beleza? Vamos olhar ali para o 2 menos x ao quadrado. Então, o quadrado do primeiro, observe que tem um menos na frente, né? Então, fica menos 4. 2 vezes o primeiro pelo segundo vai ficar menos 4x. Com menos na frente vai ficar mais 4x. Beleza? E o quadrado do segundo vai dar mais x ao quadrado, né? Com menos lá na frente fica menos x ao quadrado, isso aqui dx. Essa parte é mais algébrica, né? Lembrando que a integral é definida no intervalo de 0 a 1. Então, agora, reescrevendo a nossa integral definida, vamos ter o quê? X à quarta ali, né? Positivo. O x ao quadrado, vamos ter menos 4x ao quadrado e menos x ao quadrado, vamos ter menos 5x ao quadrado, mais 4x, e o 4 com menos 4 cancela, isso aqui dx. Pessoal, integrar esse carinha que é bem tranquilinho, né? Um polinômio. Então, a integral de x à quarta é x à quinta sobre 5, menos 5 vezes x ao cubo sobre 3, mais 4x ao quadrado sobre 2. Isso ali no intervalo de 0 a 1. Não vou fazer as contas aqui, tá? Mas isso aqui vai dar 8π sobre 15, o volume que queríamos encontrar. Vamos para o nosso último exemplo, exemplo 7. Encontre o volume do sólido obtido pela rotação da região no exemplo 5. Então, a região do exemplo 5 está aqui, nós estamos usando o mesmo exemplo, né? Só que dessa vez nós vamos girar essa região em torno da reta x igual a menos 1. Então, ao girarmos essa região em torno da reta x igual a menos 1, vamos obter um sólido que vamos encontrar arruelas nas seções transversais. Então, o objetivo é encontrar a área dessa seção transversal. E para isso, temos que encontrar o raio externo e o raio interno. Observe, pessoal, que o raio externo é a distância aqui de x igual a menos 1 até qualquer ponto da nossa curva aqui abaixo, né? Lembrando, olha, y igual a x, então x igual a y, a nossa reta. Pessoal, observe que a arruela é perpendicular ao eixo y, ou seja, nós vamos trabalhar com a variável y. Já essa curva de baixo, a y igual a x ao quadrado, podemos reescrever como x igual a raiz de y. Então, novamente, o raio externo vai ser a distância, né, de x igual a menos 1 até x igual a raiz de y. Então, temos, né, que o raio externo vai estar em função de y, vai ser igual a raiz de y, né, menos o menos 1, ou seja, raiz de y mais 1. Já o raio interno vai ser a distância de x igual a menos 1 até qualquer ponto da nossa reta, né, x igual a y. Então, temos que o raio interno, Rzinho de y, é igual a y menos o menos 1. Isso vai ser y mais 1. Ok, agora encontrar a área da nossa seção transversal fica fácil, né? Vai ser π vezes o Rzão ao quadrado, ou seja, raiz de y mais 1 ao quadrado, menos π vezes o Rzinho de y, que é no caso aqui y mais 1 ao quadrado. Ok, assim, né, nós temos que o volume que queremos encontrar é a integral definida de razão de y dy no intervalo, vamos olhar para a nossa região aqui, né, de azul, no intervalo de 0 a 1. Então, integrar esse carinha vai ser tranquilo, né? Nós vamos ter, então, o quê? A integral definida aqui no intervalo de 0 a 1 de π. Podemos colocar o π em evidência, vamos ter o quê? Raiz de y mais 1 ao quadrado menos y mais 1 ao quadrado. Isso aqui dy.
Então, agora é mais conta, né? Colocando o π aqui fora da nossa integral, fora do integrando, né? Vamos ter π vezes a integral definida de 0 a 1. Vamos olhar ali para raiz de y mais 1 ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar quadrado primeiro y mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, fica 2 raiz de y mais 1. Já olhando para o segundo carinha, né? O y mais 1 ao quadrado. Tem o menos na frente. Então, fica menos y ao quadrado menos 2y menos 1. Isso aqui, dy. Esse menos 1 cancela com 1. Então, vou reescrever isso aqui na próxima página. Continuando nossas contas, nós temos π vezes a integral definida no intervalo de 0 a 1. Aqui nós temos 2 vezes raiz de y, vou colocar 2 vezes y elevado a meio. Y menos 2y fica menos y. Aqui temos o menos y ao quadrado, isso dy. Então, bora lá integrar agora. Fica π vezes. Aqui é 2 vezes y elevado a meio. Então, vai ficar 2 vezes y elevado a 3 sobre 2. Já reescrevendo aqui, fica vezes 2 terços. Menos y ao quadrado sobre 2. Menos y ao cubo sobre 3. Isso no intervalo de 0 a 1. Então, fazendo as contas, nós vamos obter aqui π sobre 2. Pessoal, então é isso. Exercício resolvido. Pessoal, os slides dessa videoaula foram elaborados com base no livro Cálculo Volume 1, do Thomas e do Giordano, 12ª edição, e das notas de aula do livro Cálculo Volume 1 do Stuart. Um grande abraço e até a próxima.